Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Daqui a pouco eu vou conversar com o deputado estadual Daniel Zen, do Partido dos Trabalhadores. Ele que é líder do governo na Assembleia Legislativa. Vamos falar de vários temas. O orçamento do governo para o ano que vem, que vai ser votado na próxima semana. Vamos falar também das polêmicas em relação ao governo. Todas elas acabam repercutindo na Assembleia. Já eu chamo o deputado. Agora deixa eu dar um abraço aqui em você de Cruzeiro do Sul. Olha, notícia boa para Cruzeiro do Sul. Nesse fim de ano tem novidade boa. A Recol Veículos está chegando com uma concessionária Volkswagen completa. Não é ponto de venda, é loja completa com oficina, assistência técnica, com todos os modelos atuais da linha Volkswagen no salão de vendas. É hora de Cruzeiro do Sul ter o melhor. Tradição e modernidade juntos. Recol Veículos Juruá, em Cruzeiro do Sul, inauguração no próximo dia 9. Parabéns aí a Cruzeiro do Sul que vai ganhar esse grande empreendimento do Grupo Recol. Deputado Daniel Zen, por favor, venha para cá, deputado. Boa noite. Tudo bem? Rogério, tudo bem? Então, deputado, vamos começar falando do orçamento do governo para o ano que vem. Essa semana começou com uma boa notícia, né? O governo anunciou que vai pagar o 13º, vai pagar o salário de dezembro e essa expectativa terminou de forma positiva. Aí fala-se muito no esforço que o governo fez, né? Aí, por outro lado, argumenta-se que pagar em dia é obrigação. Enfim, como é que o senhor vê esse assunto, né? A visão do governo nesse episódio do anúncio? Olha, Rogério, eu acho que as duas visões elas estão corretas, né? Pagar o salário do servidor público em dia é de fato uma obrigação, mas também é correto que nesse momento, nesse ambiente de crise, em que a gente está vendo estados grandes e ricos que recebem royalties de petróleo e mais uma série de outras fontes de recurso que o Acre não dispõe, por exemplo, estão em uma situação difícil já parcelaram no ano de 2015, parcelaram salários e benefícios agora em 2016, e tem deles que estão anunciando que sequer vão conseguir pagar o 13º e já estão com a folha de pagamento de 2017 prejudicada. A gente viu isso no Rio de Janeiro, nós vimos isso no Rio Grande do Sul, nós vimos isso em vários estados do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste e do Nordeste, e também do Norte. E aqui no Acre, a gente está vendo que graças às medidas que foram tomadas para contenção de despesa, como a redução da quantidade de cargos comissionados, a redução do salário dos ocupantes de cargo comissionado e do salário do próprio governador, da vice-governadora e dos secretários de Estado, assim como outras medidas de austeridade, como a redução de locações de imóveis, de locação de veículos, a redução dos contratos de terceirização. Então, tudo isso, vamos dizer que foi o governo fazendo o dever de casa, né? O governador Tião Viana adotando as medidas necessárias para assegurar essa sanidade. Não quer dizer que o Estado não está enfrentando dificuldades, está, né? Isso não é segredo para ninguém quer tapar o sol com a peneira, né? A gente tem que admitir as dificuldades, admitir que a crise realmente chegou aqui, né? Mas também, por outro lado, reconhecer que a boa gestão, a gestão de austeridade, com as medidas corretas, priorizando realmente os gastos essenciais e tentando e cortando na própria carne, é justamente isso que faz com que o Estado tenha conseguido fazer esse anúncio, né, nesse último dia 5. Deputado, o orçamento do governo para o ano que vem vai ser menor do que o orçamento desse ano, pelo menos no papel, né? E então, isso envolve outros poderes também, além do Executivo, Judiciário, Legislativo, Ministério Público, e se for para dividir o ônus, todo mundo vai ter que cortar gastos. Exato. Como é que está essa negociação? Olha, na verdade o próprio governador dialogou pessoalmente com todos os chefes de poderes. É evidente que ninguém está satisfeito com essa situação de termos tramitando na Assembleia um orçamento que é nominalmente menor para 2017 do que o orçamento que está sendo executado em 2016, mas é como você colocou. Recentemente o Supremo Tribunal Federal fez publicar uma decisão, um acórdão, em que ele autorizou os estados a fazer a sua estimativa de receita do ano seguinte com base na receita efetivamente realizada no ano anterior e com base também na despesa executada, a receita realizada e a despesa executada. Porque o orçamento geralmente é feito a partir da estimativa de receita. Só que o que vem acontecendo nos últimos anos é que essa estimativa de receita, ela sempre se realizava menor, ou seja, o orçamento realizado, o que foi arrecadado
através dos impostos, dos tributos, era sempre menor do que a estimativa que era feita no início do ano. Ou seja, no final do ano, o orçamento realizado era menor que aquele orçamento previsto, estimado no início do ano. E o que o governo fez agora é trazer essa previsão de receita para o patamar da realidade nua e crua. Ou seja, é muito difícil que o percentual de erro, porque orçamento é sempre feito com base em estimativas, em projeções e estudos, o que vai dizer mesmo é o comportamento da economia no decorrer do ano que vem, e nós esperamos que melhore, né? Toda essa expectativa, eu acho, não só nossa dos acreanos, mas de todos os brasileiros, é que nós consigamos aí, a despeito das diferenças partidárias, políticas, nós estamos vendo aí uma crise muito forte institucional dos poderes, né? Poder legislativo, executivo, judiciário, que tem como pano de fundo essa questão do combate à corrupção, mas que tem outras questões aí que às vezes não ficam tão claras. O seguinte, interesses individuais de cada poder, que a sociedade tem que reconhecer que todo mundo tem seus interesses e são legítimos. Agora, o que tem muito nesse debate é a hipocrisia, né? Olha, tem, e a gente vê, por exemplo, situações que são bastante, no mínimo, curiosas, né? Você vê que a população apoia amplamente tanto a Operação Lava Jato como outras operações, mas recentemente veio à tona aí o valor dos salários que os procuradores e também o juiz responsável pela Operação Lava Jato recebem e que na maioria dos meses do ano são mais do que o dobro do teto permitido pela Constituição. Hoje o teto constitucional do salário de funcionalismo público é 33,7 mil. Mas depois e as pessoas chegam a receber... auxílios, né? Então, auxílio e quem criou auxílio esses aquilo, auxílios foi a interpretação de que o auxílio não entra no cômputo do teto para efeito de recebimento, o que faz com que um agente público às vezes receba o dobro, às vezes até o triplo do valor do teto, foi justamente o Poder Judiciário. Então, isso aqui não é uma crítica ao Poder Judiciário, porque eu acho que a gente que ocupa a função pública, a gente tem que se pautar pelo princípio do respeito recíproco. Mas é uma situação que coloca, às vezes, em xeque a própria posição daqueles que estão incumbidos de fiscalizar, de julgar, de tratar, de perceber se os demais poderes, os demais agentes públicos estão seguindo a lei, quando o próprio Poder Judiciário criou uma interpretação ao arrepio da Constituição que, vamos dizer assim, legaliza uma ilegalidade. Então esse tipo de coisa tem que ser ponderada, porque às vezes a população vai só digerindo aquela informação mais imediata e vai formando a opinião pública a partir daquela primeira informação e vai passando o tempo e, como a gente diz no popular, a ficha vai caindo e a gente vai vendo, olha, não é bem assim, as coisas têm no mínimo dois lados, né? Então, esse tipo de reflexão a gente precisa fazer. Deputado, sobre o orçamento ainda, alguns pontos foram questionados. Por exemplo, o crescimento da receita da Secretaria de Fazenda, em mais de 300 milhões. A oposição levantou esse debate, né? Corte de gastos, há uma previsão de se cortar benefícios de policiais militares. Quer dizer, essas questões, como é que o senhor, como líder, está negociando, está dialogando? Perfeito. Olha, o orçamento está tramitando na Comissão de Orçamento e Finanças já há algumas semanas. Ele tem como relator a deputada Leila Galvão, o presidente da Comissão de Orçamento e Finanças é o deputado Jesus Sérgio, e ambos estão conduzindo de forma muito democrática esse debate realizando reuniões, audiências, né? Então, na manhã de hoje aconteceu, né, essa reunião e audiência com os poderes, né, visando debater e esclarecer qual é o tamanho do sacrifício de cada um, né, o que vai ser sacrificado, o que vai ser priorizado. E acredito que tanto a relatora quanto os membros da comissão e nós todos deputados estamos muito atentos para esses anseios, esses reclames que estão vindo, né, dos diferentes segmentos da sociedade, seja dos poderes, do próprio Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria, do Legislativo, do Executivo, mas também para equilibrar essa situação. O fato é que, como você colocou, existe realmente uma estimativa que é menor do que dos anos anteriores e que esse sacrifício precisa ser repartido entre todos. Não dá simplesmente para dizer, olha, só o Poder Executivo vai absorver esse impacto e vai manter intacto o orçamento dos demais poderes. Assim como a recíproca também não pode acontecer, só transferir esse ônus para os demais poderes ou para uma ou outra área de governo, sem distribuir de forma mais ou menos equitativa entre todas as áreas de governo. O certo é que todos vão ter que fazer sacrifício e é justamente
vamos dizer assim, essa engenharia que a nossa relatora e os deputados membros da comissão estão O senhor não prontando. está à frente da comissão, mas eu creio que tem a informação. O crescimento da receita da Fazenda, por exemplo, em mais de 300 milhões, enquanto saúde teve cortes. Como é que justifica isso? Olha, é porque na Secretaria de Fazenda estão algumas rubricas que não estão nas demais secretarias. Assim como na Secretaria de Gestão Administrativa, por exemplo, porque tem várias formas de ler o orçamento. Quando você lê a distribuição por função orçamentária, você vê o recurso que está em cada área, educação, saúde, etc. Quando você lê o orçamento vendo o recurso de cada secretaria, que nem sempre equivale a cada função orçamentária, porque às vezes uma mesma função orçamentária tem vários órgãos dentro dela, no caso, segurança. Se eu olho o orçamento da segurança, ele é de um tamanho. Quando eu vou olhar por órgão, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro Militar, Secretaria de Segurança, aí é diferente. Quando eu coloco a folha de pagamento desses órgãos junto, é uma coisa, quando eu retiro ela e coloco ela na SGA, por exemplo, é outra coisa. Então, o orçamento, se você não tiver muita atenção e não tiver muita paciência para ler as planilhas, você pode muitas vezes ser induzido ao erro e achar que uma determinada rubrica está menor ou não. Por exemplo, na Secretaria da Fazenda é que estão aqueles chamados encargos especiais, que são os parcelamentos da dívida pública, que o Estado, a dívida do antigo Banacre, da antiga Sila, da Colonacre, assim como esses órgãos ainda constam lá no orçamento, em que parte dessa dívida também está colocada lá. E às vezes a pessoa pergunta, mas por que tem um recurso aqui na CAGEACRE, sendo que ela não funciona mais, ou na Colonacre? Porque são empresas que constituem a chamada massa falida, que ainda têm servidores, ou aposentados ou na ativa, que estão lotados em outras secretarias, mas que recebem por aquele órgão antigo. Então são situações que nessa audiência pública e nas reuniões da comissão, elas estão sendo esclarecidas, item a item. Cada dúvida, as pessoas vão, a equipe de governo, as equipes dos demais poderes, estão lá justamente para ter uma compreensão, para que não reste nenhuma... o fato não existe nenhuma cilada, não existe nenhuma pegadinha, o Estado... trabalhou com a maior transparência possível nesse diálogo institucional com os poderes e a Assembleia está fazendo a sua parte no diálogo com a sociedade. No caso da Polícia Militar, deputado, que há uma previsão de cortes e inclusive teve a demissão do subcomandante esses dias, especula-se que tem a ver com isso, quer dizer, a tropa está insatisfeita, e ele, como ocupa um cargo de indicação política, acabou por se demitir. Nesse caso específico, foi discutido com a PM? Olha, a PM tem tido uma discussão bem específica e, primeiro, a respeito do acordo que foi aprovado ainda no ano passado, que vai passar a vigorar no ano de 2017, que traz um horizonte assim, bem positivo e muito atrativo para a carreira, que é a melhoria salarial. Para você ter ideia, o aluno soldado PM, aquele que está em início de carreira, ainda no curso de formação, vai ter um vencimento que é superior a R$4.000, vencimento de início de carreira, com uma progressão salarial e promoções funcionais que são muito atrativas, tanto na carreira dos praças como na carreira dos oficiais. E para fazer frente a esse acordo, que eu digo sem sombra de dúvida é o melhor acordo salarial de toda a história da Polícia Militar do Estado do Acre, foi necessário também fazer alguns sacrifícios, E talvez tenha faltado algum esclarecimento ou alguma informação mais clara com as entidades que representam os policiais ou com a tropa, e aí eu não vou saber dizer porque não acompanhei passo a passo esses diálogos, essa negociação. Se eu disser qualquer coisa eu posso estar correndo risco aqui até de ser leviano, mas acredito que são questões que no diálogo se consegue resolver, e é claro que todo sacrifício causa incômodo, mas a gente está vendo aí o governo federal à torto e à direito anunciando medidas duríssimas, como essa que foi anunciada anteontem da medida da reforma previdenciária, anunciando a aposentadoria aos 65 anos, parece que vai haver um aumento da alíquota de 11% para 14% da contribuição previdenciária, e se isso acontecer no governo federal, deve acontecer também nos estados, como já aconteceu no Rio de Janeiro. É provável que o Estado do Acre, uma vez tendo essa adesão dos outros estados e o governo federal fazendo isso, deva fazer também. Então são medidas que trazem, como eu disse, sacrifícios para o enfrentamento de um tempo difícil. Deputado estadual Daniel Zen, do Partido dos Trabalhadores, líder do PT na Assembleia, conversou conosco. Muito obrigado, deputado. Obrigado, Rogério. Vamos fazer um intervalo. Daqui a pouco a gente volta aqui com o Gazeta Entrevista. Continue com a gente.